A primeira vez que ouvi os tambores, julguei serem os próprios batimentos do meu coração. O sargento Brun Hesk dedicara 23 anos ao serviço do imperador. 23 anos mergulhado em lama e sangue, gritando comandos por cima do estrondo da artilharia, assistindo a bravos soldados perecerem por pedaços de terreno sem valor algum. O ombro esquerdo exibia as marcas de um machado de orc que quase lhe decepou o braço em Gorgo Prime. A têmpora direita ostentava a cicatriz enrugada onde estilhaços de uma granada herege o roçaram nos campos de batalha de Mordia Secundus. Eram estas as feridas visíveis. As invisíveis, gravadas fundo na sua alma por 2 décadas de conflito incessante, penetravam mais do que qualquer lâmina poderia alcançar. Os tambores ecoaram em Cartax Segundos, no 3º mês daquilo que os estrategistas apelidaram Operação Purificação Justa. O nome era pura ilusão, obviamente. Nada havia de justo no que lá se passou. O planeta fora outrora um paraíso, um mundo agrícola, onde o trigo dourado ondulava sob sóis gêmeos e as crianças brincavam em campos que se estendiam até ao horizonte. Quando os hereges chegaram, envenenando os poços, incendiando os celeiros e erguendo templos blasfemos aos deuses sombrios, o paraíso transformou-se em inferno. Lembro-me da manhã em que tudo começou. O amanhecer surgiu tingido de vermelho sobre as trincheiras, banhando o céu na cor de sangue recente. O ar cheirava a cordite e podridão, essa mistura habitual da guerra que se tornara tão cotidiana para mim como os cozinhados da minha mãe, lá longe, quando ainda me recordava do seu rosto. A 47ª Divisão de Choque Cadian mantinha a linha havia 6 semanas entrincheirados como carraças num cadáver, à espera da ordem que nos lançaria para o outro lado, rumo a mais um moedor de carne. Bronze posicionava-se à beira da trincheira de fogo, com a sua última pistola pesada nas mãos calejadas. A arma vira tanto combate quanto ele, o metal polido por inúmeras lutas, a célula de energia rachada e remendada 1 de vezes. Abaixo dele, a sua esquadra preparava-se para outro dia de matança. O soldado Marcos limpava o seu Lasgun com a precisão meticulosa de quem sabe que uma arma suja equivale à morte certa. O cabo Vex verificava e reverificava o seu arnês de granadas, contando as explosivas como se fossem contas de um rosário. O jovem K, com escassos 18 anos e ainda com traços suaves, apesar de 6 meses de guerra, fitava a terra de ninguém com olhos que testemunharam demais para sua idade. Sargento. A voz pertencia ao tenente Cordwer, um homem pálido de mãos trêmulas, chegado há 2 semanas diretamente da escola, ainda crente na glória. O comando quer que sondemos as posições hereges. Sector 7, Alfa, referência de grelha. Ouvi as coordenadas com meia atenção. Números num mapa, designações vazias para porções de solo que seriam encharcadas em sangue antes do fim do dia. A voz do tenente dissolveu-se no ruído de fundo da guerra, o ronco baixo da artilharia longínqua, o estalo dos atiradores de elite, os gemidos úmidos dos feridos a clamar pelas mães nos abrigos médicos. Foi então que o percebi. Por debaixo do caos da batalha, sob o tagarelar ansioso do tenente e as preces matinais dos agonizantes, surgia outra coisa. Um pulso profundo e instintivo, como o latejar de um coração colossal sepultado em algum lugar sob a terra. Tum, 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 tum. No início, pensei ser o meu próprio sangue a martelar nos ouvidos, como por vezes acontecia quando a adrenalina subia antes de um assalto, mas não era. Vindo de fora, de além das trincheiras, de para lá da própria guerra. Chamava por algo em mim, algo adormecido durante 23 anos de serviço leal. Sargento Hesk, está a ouvir? A voz de Cordwer ganhara um tom de impaciência. Os oficiais não toleravam serem ignorados, sobretudo por sargentos que esqueciam mais sobre a guerra do que eles alguma vez aprenderiam. Sim, senhor. As palavras saíram por reflexo forjadas por décadas de disciplina castrense. Reconhecimento em força no sector 7 Alfa, avaliar a força e posição inimiga. Exato. Avance com a sua esquadra a 0900. Tente não os deixar todos mortos, sargento. O tenente afastou-se, as botas chapinhando na lama perene que forrava as trincheiras. Morreria dentro de 1 mês. Eu sabia que todos eles morriam. Estes oficiais de faces frescas, com sonhos de ascensão e manuais da Guarda Imperial encadernados a couro. A guerra engoli-los-ia e cuspiria os ossos, tal como fizera com todos os precedentes. Mas os tambores prosseguiam.
Tentei afastar o som da cabeça, rolando os ombros e alongando o pescoço até as juntas estalarem. O ritmo mantinha-se constante e teimoso, sincronizado com a minha respiração. Não era propriamente desagradável. Pelo contrário, parecia natural, como uma melodia outrora conhecida e perdida, como regressar a casa após uma longa odisseia. Está bem, seus cães inúteis, rosnei para a esquadra, caindo no ritmo habitual do comando. Vamos saltar para fora em 30 minutos. Verifiquem as armas, verifiquem a armadura, verifiquem o homem ao lado, porque a vida dele pode ser a única barreira entre ti e a lâmina de um herege. Os homens reagiram com a eficiência treinada de veteranos. Até o jovem Cain se movia agora com determinação, as mãos firmes enquanto inseria uma nova célula de energia no seu lasgun. Eram soldados competentes, homens que eu tinha instruído, combatido ao lado e sangrado com em meia dúzia de mundos. Mereciam algo mais do que perecer por centímetros de solo envenenado num planeta cujo nome a história esqueceria. Os tambores intensificaram-se enquanto nos preparávamos para avançar. Pareciam ecoar pelas paredes da trincheira, reverberando através da terra compacta e do ferro-cimento rachado que compunha as nossas defesas improvisadas. Perguntei-me se os outros os ouviam também, mas os seus rostos não revelavam qualquer sinal de reconhecimento. Talvez fosse só eu. Talvez os 23 anos de guerra tivessem finalmente alcançado o interior do meu crânio. Exatamente às 0900, saímos para o exterior. A terra de ninguém de Cartax III estendia-se à nossa frente como uma visão do inferno que esperava os infiéis. Crateras de obuses, cheias de água estagnada, refletiam o céu ensanguentado. Bobinas de arame farpado brilhavam com o orvalho da manhã, que parecia suspeitosamente lágrimas. Os corpos de assaltos anteriores jaziam espalhados pelo terreno rasgado, alguns no uniforme da guarda, outros com a armadura grosseira e os símbolos blasfemos dos hereges. Os mortos não faziam distinção entre lealdade e traição. Eram agora apenas carne, abandonada a apodrecer sob sóis alienígenas. Avançamos em formação padrão, Vex na frente, Marcos e Caim a cobrir os flancos. Eu na retaguarda, com a unidade Vox crepitando contra as minhas costas. O progresso era lento, cada passo uma negociação com o lodo que sugava e o metal torcido que forrava o campo de batalha. Em algum lugar à frente, os hereges esperavam nas suas próprias trincheiras, tão frios e miseráveis quanto nós, tão dispostos a morrer pelas suas crenças. Os tambores prosseguiam o seu ritmo implacável, e deparei-me a mover-me ao som deles. Passo, passo, passo. As minhas botas chapinhavam em sintonia perfeita com a percussão fantasma que enchia a minha mente. Isso dava-me forças de alguma forma. Tornava cada passo mais leve, apesar do peso do meu equipamento. Fazia o lasgun nas minhas mãos parecer uma extensão do meu próprio corpo, em vez de mero hardware militar. Contacto à frente. Vex murmurou no seu microbid. 200 milímetros, posição fortificada. Parece um posto de escuta. Rastejei para a frente através da lama até conseguir ver o que ele descrevia. Um aglomerado de sacos de areia e ferrocimento partido formava um círculo irregular à volta do que outrora fora uma habitação civil. As janelas estavam obstruídas com placas de metal, portas de armas cortadas em intervalos estratégicos. Fumo saía de uma chaminé improvisada, levando o cheiro de carne a cozinhar que fez o meu estômago roncar apesar das circunstâncias. Quantos? Perguntei. Difícil dizer, sargento. Conto pelo menos 4, talvez 6. Armas leves, nada que não possamos gerir. O procedimento padrão teria sido chamar a artilharia para derramar a ira do imperador do alto até restar apenas cratera e cadáveres. Mas a artilharia era preciosa em Cartax III e o comando deixara claro que cada obus precisava de contar. Teríamos de tomar a posição à moda antiga, com fogo de laser e aço e o tipo de carnificina em espaço confinado que distinguia soldados de civis. Os tambores batiam mais forte enquanto eu examinava a posição herege. O meu pulso acelerou e senti algo a despertar no meu peito, algo que estivera adormecido há demasiado tempo. Era expectativa, disse a mim mesmo, a resposta natural de um soldado veterano a preparar-se para o combate. Nada mais que isso. Marcus Kane, vais fornecer fogo de cobertura daquela cratera de obus à nossa esquerda, ordenei, apontando para uma depressão que lhes daria uma linha de visão clara para a posição inimiga. Vex, estás comigo. Vamos contornar pelo flanco direito. Tenta chegar-lhes às costas antes que saibam da nossa presença. E prisioneiros? Perguntou o sargento K. O comando queria informações sobre os seus números e disposições. Olhei para o jovem soldado durante um longo momento,
recordando quando eu fora como ele. Quando ainda acreditava que as guerras podiam ser travadas de forma limpa, que havia honra a encontrar nos campos de matança, que a luz do imperador podia brilhar mesmo nas campanhas mais sombrias, que a inocência era preciosa e parte de mim queria preservá-la o mais possível. Mas os tambores estavam a ficar mais altos agora, e com eles vinha uma fome que nunca sentira antes, uma necessidade que ia além do dever ou da tática, ou do simples desejo de sobreviver mais um dia. Eu queria ver sangue, queria ouvir gritos, queria sentir ossos partir-se sob as minhas mãos e ver a luz extinguir-se nos olhos inimigos enquanto percebiam que os seus deuses sombrios não os podiam salvar da fúria da guarda imperial. 100 prisioneiros, ouvi-me a dizer: matai-os a todos. As palavras surpreenderam-me. Em 23 anos de serviço, seguira sempre as regras de confronto, tentara sempre conduzir-me com a honra devida a um servo do trono. Prisioneiros eram valiosos, inteligência era fundamental evitar mortes desnecessárias, pois isso não trazia qualquer vantagem tática e manchava a disciplina do regimento. No entanto, mal pronunciei aquelas palavras, elas soaram certas, fluídas, como se uma chave girasse numa fechadura há décadas à espera de ser aberta. Avançamos para a posição com a furtividade treinada de soldados experientes. Cada passada era precisa, cada respiração domada, cada pulsar do coração alinhado com os tambores fantasmas que martelavam incessantemente na minha cabeça. O ruído era tão intenso que eu não compreendia como os restantes não o captavam. Parecia abalar o solo sob os nossos pés, ressoar nas nuvens e vibrar nos ossos profundos da terra. O primeiro herege pereceu sem nunca detetar a nossa presença. Vex cravou-lhe-se um dardo de luxúria na cabeça, enquanto o homem se erguia para esticar as costas, exausto de uma longa noite de vigilância. O cadáver caiu para trás, dentro da posição fortificada, e ouvi gritos de alarme vindos dos outros no interior. Agora! Berrei, e lançamo-nos em frente. Os minutos seguintes transformaram-se num turbilhão de fúria e estrondo. Disparos de leste-fogo crepitavam no ar, tingindo tudo com clarões vermelhos intermitentes. Os hereges ripostaram com autopeças e stubbers, saturando o ambiente com o zumbido raivoso de projéteis sólidos. Alguém gritava, mas eu não distinguia se era um dos nossos ou um deles. Saltei por cima da muralha de sacos de areia e aterrei no coração da sua posição. Um herege arremessou-se contra mim com uma faca de combate, a lâmina sibilando perto da minha garganta enquanto eu me desviava. A minha pistola leste ladrou 2 vezes, os tiros atingindo o centro do seu torso. Ele desabou como um saco de cereais, a arma tilintando pelo chão de ferocretos. Outro herege surgiu de uma sala lateral, agarrando um stubber pesado nas mãos. A arma era imensa, concebida para abafar esquadrões inteiros em vez de alvos isolados. Mas aquela distância rasgava-me ao meio se ele a conseguisse apontar. Via o seu dedo a contrair-se no gatilho, o cano a rodar para me seguir. Os tambores atingiram o auge e o tempo pareceu desacelerar. Agi por instinto, o corpo a reagir a impulsos que eu ignorava possuir. A pistola leste escorregou dos meus dedos inertes enquanto eu me propel ia para a frente, cobrindo a separação num só salto. As minhas mãos alcançaram a garganta do herege, os dedos cravando-se em carne morna, macia e surpreendentemente frágil. O stubber disparou uma vez, o tiro erraticamente desviado, e depois esmaguei-lhe a traqueia com uma força que parecia vir de fora de mim. Ele debateu-se, arranhando as minhas mãos, martelando o meu peito com punhos que pareciam chuva leve, mas era fútil. Eu estava mais forte do que nunca, inundado por um poder que corria em mim como fogo líquido. Os olhos do herege saltaram nas órbitas, o rosto a ficar púrpura enquanto eu lhe espremia a vida do corpo. Sentia o seu pulso a vacilar contra os meus polegares, ouvia o gorgolejo úmido enquanto os pulmões lutavam por ar que nunca chegaria. E eu ri. O som que brotava da minha garganta não era o riso do sargento Broneski, servo leal do trono. Era algo mais sombrio, mais voraz, repleto de deleite perante o sofrimento e a morte. As convulsões do herege enfraqueceram e o meu riso intensificou-se até abafar o trovejar dos tambores que persistiam na minha mente. Quando ele finalmente amoleceu, mantive-o suspenso por mais uns segundos, deliciando-me com o peso do cadáver nas minhas mãos. Depois, larguei-o e virei-me para ver o resto da minha esquadra a fitar-me com olhares indecifráveis. Sector limpo, anunciou Vex num tom deliberadamente neutro. 6 hostis abatidos, 100 baixas amigas. Bom trabalho, respondi, espantado com o quão normal a minha voz soava.
Revistem a posição em busca de informações e suprimentos úteis. Mantemo-nos aqui por 15 minutos, depois prosseguimos o patrulhamento. Os homens acataram as ordens, mas sentia os seus olhos fixos em mim enquanto labutavam. Tinham avistado algo naqueles instantes de caos, algo que os perturbava mais do que o mero ato de eliminar inimigos. Queria acalmá-los, esclarecer que nada alterara, que eu continuava o mesmo sargento que os guiara por 2 dúzias de campanhas. Mas isso seria uma falsidade. Algo mudara quando senti a vida do herege a esvaecer-se sob os meus dedos. Algo essencial se deslocara no meu interior, como uma porta a abrir-se para um aposento desconhecido. Os tambores acalmaram agora, saciados por ora, mas não cessariam por completo. Nunca o fariam. Percebi que faziam parte de mim, tão intrínsecos como o meu batimento ou a minha respiração. Encontramos pouco de valor informativo na posição dos hereges. Algumas cartas marcadas com locais que provavelmente haviam mudado desde a sua criação. Objetos pessoais que não nos revelavam nada novo sobre o moral inimigo ou as linhas de abastecimento. Uma unidade Vox danificada para além do reparo. Os seus circuitos fundidos pelo quilô. Parecia um ato de sabotagem intencional. O que descobrimos foram os cadáveres de 3 cidadãos imperiais, civis capturados durante o avanço dos hereges pelos distritos agrícolas. Tinham sido torturados de forma brutal antes de morrerem. A sua carne estava gravada com símbolos que doíam ao olhar diretamente. Um deles fora esfolado vivo, outro esventrado enquanto ainda respirava. O terceiro fora simplesmente espancado até a morte com ferramentas rudimentares. O crânio afundado por golpes repetidos. Ao contemplar aqueles corpos, senti os tambores acelerarem de novo. Mas desta vez, o ritmo alterou-se. Agora, misturava-se raiva à fome, uma fúria justa que clamava por retribuição. Estes hereges haviam atormentado inocentes, profanado os súbditos do imperador por puro prazer depravado. Mereciam mais do que uma morte simples, deviam padecer como as suas vítimas haviam padecido. Trono, protege-nos, murmurou o jovem Caim, o rosto pálido enquanto fitava os cadáveres mutilados. Como é possível alguém fazer isto a outro ser humano? Já não são humanos, respondi eu. E as palavras ecoaram com mais verdade do que pretendia. No instante em que se desviaram da luz do imperador, tornaram-se noutra coisa, algo que urge destruir. Abandonamos o posto de escuta e prosseguimos a patrulha. Mas a visão daqueles civis torturados acompanhou-me. Cada passo que dávamos, cada fôlego que tomávamos aproximava-nos de mais hereges, mais servos dos deuses sombrios que julgavam poder corromper o reino do imperador sem castigo, mais inimigos que precisavam de aprender o custo da sua heresia. Os tambores concordavam comigo, martelavam no meu crânio com crescente ferocidade, cada pulsação uma promessa de violência iminente. Dei por mim a caminhar mais depressa, a impor um ritmo que obrigou a minha esquadra a correr para me acompanhar. Havia mais hereges augures por ali, mais adversários à espera de serem localizados, abatidos e compelidos a pagar pelos seus crimes. Eu queria encontrá-los, precisava de os encontrar. Enfrentamos os nossos alvos seguintes 2 horas depois, numa encruzilhada onde os restos de um santuário imperial marcavam o local outrora dedicado ao culto. Os hereges profanaram-no como era de prever, cobrindo as imagens sagradas do imperador com os seus símbolos blasfemos, pendurando cadáveres em decomposição na águia que coroava a estrutura. Transformaram-no num tributo aos seus falsos deuses, uma ode a tudo o que de podre existia na galáxia. Desta feita, eram mais pelo menos 1 dúzia, quiçá 15, equipados com uma salganhada de armas militares e utensílios improvisados. Estabeleceram um posto de controlo na encruzilhada, interceptando qualquer tráfego que tentasse atravessar o seu território. Enquanto observávamos de um abrigo, um veículo civil aproximou-se da posição. Divisei uma família no interior. Um homem e uma mulher com 2 crianças pequenas, provavelmente em fuga do combate que devorava o seu mundo. Os hereges arrastaram-nos para fora do carro. O que se seguiu foi precisamente o que antevira. Os civis foram conduzidos ao santuário profanado, os seus gritos repercutindo nas paredes em ruínas, enquanto os hereges iniciavam o seu labor. Já vira isto antes. Em outros mundos, noutras guerras, era sempre igual. Os lacaios do caos deleitavam-se com o sofrimento, alimentavam-se do pavor e do desespero como vampiros se banqueteariam com sangue. Temos de os ajudar, sussurrou Kim, o rosto juvenil contorcido de angústia, enquanto os berros prosseguiam. Já é tarde para isso, rebateu Vex, a voz apagada pela resignação da experiência. São demasiados e estamos longe demais.
Quando lá chegássemos, tudo estaria terminado. Tinha razão, obviamente. Taticamente não fazia sentido expor a nossa pequena unidade a um número superior numa posição fortificada. O procedimento adequado seria vigiar as posições inimigas, recolher dados sobre as suas forças e disposições, depois recuar e relatar as observações ao comando. Era o que o manual preconizava, era o que 23 anos de instrução me haviam incutido. Mas os tambores gritavam agora, afogando o raciocínio lógico com o seu ritmo trovejante. O som do tormento civil fundia-se ao pulsar no meu crânio até eu não distinguir onde um terminava e o outro começava. Algo quente e rubro acumulava-se atrás dos meus olhos, uma pressão que exigia descompressão. Não, declarei, erguendo-me do nosso esconderijo. Vamos entrar. Sargento, isso é suicídio, protestou Vex. São demasiados, devemos recuar e pedir reforços. Voltei-me para o meu cabo, este homem que me servira lealmente ao lado durante 3 anos, que me salvara a vida por 2 vezes e a quem eu retribuíra o favor. O rosto dele mantinha-se sereno e profissional, a máscara de um soldado ciente das vicissitudes da guerra. Mas nos seus olhos via-se outra coisa. Medo. Não o temor à morte, isso aprendéramos a todos há muito. Medo de mim, medo do que eu me tornava. Vamos entrar, repeti. E desta vez, a minha voz portava uma autoridade que não admitia contestação. É uma ordem, corporal. O assalto que se seguiu foi algo que eu nunca havia vivido em 2 décadas de combates. Avançamos como sombras materializadas, como os anjos da morte do imperador caindo sobre os infiéis. A minha última pistola entoou a sua melodia letal, cada disparo acertando no alvo com uma precisão que parecia irreal. A cabeça de um herege explodiu num jorro de sangue e miolos. Outro curvou-se ao meio quando o último tiro perfurou o seu peito, torrando os órgãos internos nos seus próprios fluidos. Mas não foi o tiroteio à distância que aplacou a fome que crescia em mim. Foi o combate corpo a corpo, o assassinato próximo que os tambores exigiam. Quando a minha pilha de energia se esgotou, empunhei a minha espada de corrente e mergulhei nas fileiras inimigas como se estivesse possuído. O primeiro herege tentou parar o meu golpe com a sua espingarda automática. Os dentes da serra devoraram o cano da arma e prosseguiram para o peito do homem, rasgando-o do osso clavicular ao externo. O sangue salpicou o meu rosto, quente e com sabor a cobre, e dei por mim a sorrir por baixo do capacete. Um segundo herege atacou-me pelo flanco, erguendo um machado grosseiro acima da cabeça. Esquivei-me ao seu golpe e elevei a lâmina num corte diagonal que lhe abriu as entranhas como uma fruta madura. As suas vísceras derramaram-se para o chão, fumegando no ar fresco da manhã, e ele fitou-as com uma expressão de surpresa cômica antes de cair para a frente. O terceiro implorou pela vida. Era jovem, provavelmente não mais velho que Kin, com traços suaves de alguém que passara a maior parte da existência em conforto. A sua arma jazia esquecida no solo, e ele ergueu as mãos em rendição, lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces enquanto balbuciava. Por favor, pela sua vida, por favor, disse ele, a voz embargada pelo pavor. Não quero morrer. Tenho uma família, filhos. Por favor, não me mate. Devia ter aceite a sua entrega. As regras de confronto eram claras nesse aspecto. Combatentes inimigos que depunham as armas e não ofereciam resistência deviam ser capturados para interrogatório. Não era só taticamente sensato, era moralmente correto. Os servos do imperador não executavam opositores indefesos. Mas os tambores haviam atingido um frenesim agora, e através do seu rugido ouvi outra coisa. Risos, profundos e ricos e infinitamente cruéis, do tipo que ecoava de arenas de luta e locais de execução. Vinham de algum lugar distante, de um reino de latão e sangue, onde guerreiros travavam batalhas eternas para o divertimento de deuses sombrios. Vinham também da minha própria garganta. A tua família já está morta, disse eu ao jovem herege e ergui a minha serra acima da cabeça. Os teus filhos apodrecem em valas comuns. A tua mulher alimenta os vermes e agora é a tua vez. A lâmina desceu e os seus pedidos transformaram-se em gritos e os gritos em silêncio. Quando terminou, quando o último herege jazia convulso no seu próprio sangue, fiquei no centro do massacre e senti algo que não experimentava em 23 anos de guerra. Satisfação. Não o prazer sombrio do dever cumprido ou de objetivos alcançados, mas uma satisfação autêntica. A fome no meu peito fora saciada e ansiava por mais. A minha esquadra aproximou-se com cautela, as armas abaixadas mas não guardadas, os olhares fixos em mim com expressões que misturavam respeito com algo próximo do medo.
Já me tinham visto lutar antes, observaram-me a liderar assaltos e a manter linhas e a fazer tudo o que sargentos deviam fazer. Mas isto fora diferente, isto fora pessoal. Os civis, disse Keane em voz baixa, apontando para o santuário onde os berros finalmente cessaram. Caminhei até o edifício profanado e entrei. A família do carro terrestre jazia espalhada pelo chão, os corpos dispostos em padrões que doíam olhar diretamente. Os hereges haviam trabalhado depressa, mas sido meticulosos. Até as crianças ostentavam as marcas da sua atenção, formas pequenas quebradas e contorcidas de maneiras que me assombrariam nos sonhos por anos, se ainda sonhasse. Queime-o, ordenei, a voz áspera com emoção contida. Queime tudo, não deixe nada da sua heresia. Vex tirou uma granada de fragmentação do seu arnês e ajustou o temporizador para 30 segundos. Recuamos para uma distância segura e observamos enquanto o santuário irrompeu numa bola de fogo e estilhaços. As chamas propagaram-se rapidamente na madeira seca e tecidos que os hereges usaram para macular o espaço sagrado. Em minutos, toda a estrutura ardia, enviando uma coluna de fumo negro para o céu que provavelmente se via a quilômetros. Isso vai atrair todos os hereges do setor para cima de nós, observou Marcos verificando o seu cronômetro. Devíamos avançar, sargento, regressar às linhas amigas antes que organizem uma reação. Ele tinha razão, claro. Incendiar posições inimigas era uma forma excelente de anunciar a tua presença a qualquer um no alcance visual. O procedimento padrão teria sido realizar o nosso reconhecimento o mais silenciosamente possível, evitando o contacto sempre que viável, intervindo apenas quando necessário. Tentei cumprir a missão, mas o procedimento padrão parecia menos relevante agora do que nessa manhã. Os tambores na minha cabeça haviam alterado algo essencial nas minhas prioridades. Deixem que venham, declarei, passando as correntes pelas costas e verificando a carga na minha última pistola. Deixem que todos venham. Posicionamo-nos à volta do santuário em chamas e aguardamos. A fumaça elevava-se mais alto no céu matinal, um sinal que atraía cada inimigo no setor. Lá fora, em algum lugar, comandantes hereges recebiam relatos do incêndio, enviavam pelotões para investigar, organizavam a reação ao que supunham ser um grande ataque imperial. Chegariam em grande número, antecipando encontrar uma companhia ou até um regimento completo. Em vez disso, deparar-se-iam com 4 guardas e um sargento, cuja mente estava a ser devorada aos poucos por algo que murmurava sobre sangue, caveiras e guerra sem fim. A primeira reação surgiu em menos de 20 minutos. Um pelotão de 12 hereges aproximou-se pelo norte, avançando numa formação descontraída que indicava treino razoável e experiência em combate. Eram prudentes, mas não excessivamente. Provavelmente a contar encontrar o local já deserto, abandonado pelas forças imperiais responsáveis pelo fogo. Deixei-os chegar a 50 metros antes de ordenar o ataque. O primeiro disparo derrubou metade deles antes mesmo de perceberem que estavam sob fogo. O crepitar final do laser rasgou o ar, tingindo tudo com luz vermelha intermitente, e o cheiro acre de ozono misturou-se com a fumaça do santuário a arder. Os sobreviventes procuraram abrigo atrás de um grupo de rochas que outrora delimitavam o jardim do santuário, respondendo com fuzis automáticos e armas laser próprias. Fogo de cobertura! Gritei à minha esquadra e saí do esconderijo. O que se seguiu não era tática no sentido que um estudioso do Progenium reconheceria. Não era a aplicação meticulosa de tiro e manobra que levara a Guarda Imperial à vitória em 1000 mundos. Era algo mais antigo e instintivo. O tipo de combate que antecedia as armas laser, a armadura energizada e todos os artifícios civilizados da guerra moderna. Era carnificina. Atravessei a distância até a posição herege em instantes, movendo-me mais depressa do que nunca. As minhas pernas funcionavam como êmbolos, cada passada devorando metros de terreno. O meu corpo transbordava de força que parecia vir de fora de mim. Um herege ergueu-se para me enfrentar, o alto fuzil debitando enquanto esvaziava um carregador na minha direção. As balas passaram tão perto que senti o calor delas, mas, de algum modo, nenhuma acertou. A minha motosserra decapitou-o aos ombros. O sangue jorrou do pescoço cortado, salpicando a minha armadura e a máscara facial, e eu provei cobre através dos recicladores de ar. O ritmo dos tambores na minha cabeça atingiu um clímax, e atirei a cabeça para trás, rugindo o meu desafio ao céu. O som que saiu da minha garganta já não era inteiramente humano. Os hereges restantes fugiram em debandada. Persegui-os pelo terreno irregular, a espada cantando enquanto rasgava carne e osso.
Um homem conseguiu percorrer quase 30 metros antes de o abater, os dentes da motosserra roendo-lhe a coluna logo abaixo do crânio. Outro tentou render-se, largando a arma e erguendo as mãos em súplica. Mas o vislumbre do seu medo só alimentava a fome que devorava a minha mente. Quando terminou, fiquei sozinho entre os cadáveres, ofegante enquanto os tambores na cabeça diminuíam para um nível mais suportável. A minha armadura estava encharcada em sangue da cabeça aos pés, e vapor subia do metal superaquecido da lâmina da motosserra. Ao longe, ouvia mais veículos a aproximar-se, atraídos pelo barulho da batalha. A voz do sargento Vex surgiu atrás de mim, modulada com cuidado para não ofender. Devíamos recuar, estabelecer um novo posto de observação mais afastado do local de contato. Virei-me para encarar a minha esquadra e vi-os recuar instintivamente. Mesmo através das máscaras faciais, distinguia as suas expressões. Olhavam-me como se me vissem pela primeira vez, como se eu fosse um estranho na farda do seu sargento, armado com as suas armas. Talvez isso estivesse mais próximo da verdade do que qualquer um de nós queria admitir. Não, respondi, limpando o sangue da lâmina da motosserra com um pedaço de pano rasgado. Mantemo-nos aqui. Deixem que venham até nós. Meu senhor, isso não é tático, arriscou Marcos, a voz trêmula. Estamos em inferioridade numérica de pelo menos 10-1. Se ficarmos, seremos atropelados. Olhei para o soldado que servira sob o meu comando durante 2 anos, que me seguira pelo inferno de Moria Secundus e pelos gelos de Valhalla Prime. Um bom elemento, firme sob fogo, o tipo de homem que formava a espinha dorsal da Guarda Imperial. Merecia mais do que morrer, porque a mente do seu sargento estava a ser corroída por algo que sussurrava sobre sangue e violência e guerra sem fim. Mas os tambores voltavam a falar, e a sua voz era mais forte do que a pequena parte de mim que ainda se recordava do dever. E honra, e o juramento que prestei para salvaguardar os homens sob o meu comando. Mantemos a posição, repeti, a minha voz ecoando com a inevitabilidade de um machado de carrasco. Quem não gostar, pode pedir transferência. A vaga seguinte surgiu de 2 frentes ao mesmo tempo. 30 hereges vindos do leste, mais 20 do sul, avançando com a sincronia de unidades que já haviam combatido lado a lado. Tinham tirado lições do destino dos seus camaradas, aproximando-se sob o manto de fogo de supressão, lançando granadas de fumo para encobrir o progresso. Era um assalto impecável, levado a cabo com a exatidão que teria enchido de orgulho os seus instrutores nos dias em que ainda serviam o imperador. Nada disso importava. Os tambores atingiram um novo pico de fúria, e com eles veio uma força que nenhum guerreiro mortal alguma vez deveria ter. Senti os meus músculos a inchar por baixo da armadura, os ossos a ficarem mais compactos e resistentes. O coração batia contra as costelas como uma fera encurralada ansiando pela liberdade. E quando abri a boca para lançar o meu desafio aos inimigos que se aproximavam, o rugido que saiu fez o ar inteiro estremecer. O combate que se seguiu durou 3 horas e deixou o terreno coberto de cadáveres. A minha esquadra lutou com a ferocidade desesperada de homens cientes do seu destino funesto, mas relutantes em partir em silêncio para as trevas. Zupthino, o arnês de granadas de Vex esgotou-se nos primeiros 30 minutos, cada explosivo posicionado de forma ideal para infligir o máximo de baixas inimigas. Marcos consumiu 4 pilhas de energia, o seu lasgun a brilhar de um vermelho cereja devido ao fogo contínuo. O jovem Caim demonstrou que a sua aparência suave abrigava o coração de um combatente, derrubando herege atrás de herege com tiros que teriam honrado um atirador de elite. Mas não foram os seus esforços que inverteram o rumo da batalha. Foi outra coisa, algo que se movia pelas fileiras inimigas como uma força primordial encarnada e munida de uma motosserra que entoava cânticos de carnificina. Perdi a conta de quantos matei nesse dia. Dezenas, sem dúvida, talvez centenas. Vinham contra mim em ondas e eu ceifava-os como trigo perante a foice. A minha lâmina nunca abrandava, o meu braço nunca fraquejava. Com cada morte os tambores soavam mais alto. Com cada jorro de sangue sobre a minha armadura, a fome no peito crescia. Sentia algo a alterar-se no meu interior, uma transformação essencial que teria aterrorizado o homem que eu fora nessa manhã. Mas o terror parecia agora um conceito distante, algo de uma existência passada, de uma guerra diferente, de uma galáxia alheia. Só importava o abate. Quando o último herege tombou, erguia-me no meio de um campo de devastação que se estendia por centenas de metros em todas as direções.
Corpos empilhados sobre corpos, o sangue deles a impregnar a terra até o solo parecer chorar lágrimas vermelhas. O ar estava denso com o fedor da morte, da cordite e de algo mais. Um aroma que me recordava metal quente e latão em brasa. A minha esquadra aproximou-se com cautela, abrindo caminho entre os restos mortais, com rostos marcados pela incredulidade atônita. Tinham presenciado algo nesse dia, algo que assombraria os seus sonhos pelo resto das suas vidas. Haviam visto o seu sargento transformar-se noutra entidade, algo mais adequado às lendas ancestrais de pavor do que a um campo de batalha contemporâneo. Imperador, protege-nos, murmurou Kim, o seu rosto jovem pálido como pergaminho. O que se passou aqui, sargento? O que te aconteceu? Abri a boca para responder, mas as palavras que saíram não eram minhas. Vinham de um lugar mais profundo, mais antigo, um lugar de riso de latão e sangue e os gritos dos moribundos. Fui despertado, declarei, e a minha voz trazia harmônicas que faziam o ar vibrar. Ouvi a verdadeira melodia da guerra, e ela é sublime. Vex ergueu o seu lasgun, o dedo a deslizar para o gatilho, mas a arma pareceu tornar-se de um peso impossível nas suas mãos. Cambaleou sob o fardo, a confusão evidente no rosto enquanto lutava para alinhar o cano. Os outros tentaram o mesmo, mas os seus gestos eram lentos, como se movessem através de um fluido viscoso. Sentia-o agora, o poder que corria por mim como metal fundido nas veias. Estava a mudar-me, a remodelar-me, a converter-me em algo destinado a fins bem mais elevados do que as mesquinhas guerras dos mortais. Os tambores na minha mente já não eram mero som. Eram orientação, mandamento, revelação divina sussurrada de um reino onde deuses pisavam rios de sangue e montanhas de crânios. Servistes bem, disse a minha esquadra, e uma parte de mim, um fragmento diminuto que ainda se lembrava de quem eu fora, proferia aquelas palavras com sinceridade. Mas a vossa guerra chega ao fim. A minha apenas começa. Deixei-os lá, entre os cadáveres, afastando-me pelo campo de matança em direção a horizontes longínquos, onde combates maiores me aguardavam. Atrás de mim, ouvia-os a chamar o meu nome, as vozes a enfraquecer com cada passo que dava. Relatariam ao comando, contariam aos oficiais o que haviam testemunhado e provavelmente seriam declarados. Os loucos eram enviados para batalhões de punição, onde as suas narrativas acabariam por ser esquecidas. Nada importava. Absolutamente nada, exceto os tambores que ribombavam no meu crânio e a fome que roía o meu peito como uma entidade viva. Lá fora, algures aguardavam mais adversários, mais confrontos para travar, mais sangue a derramar em nome de forças que compreendiam a essência verdadeira da galáxia. A corrupção, que começara como um murmúrio, transformava-se agora num rugido ensurdecedor. 3 dias se passaram até eu deparar com outra unidade imperial. 3 dias a vaguear pelo terreno devastado pela guerra em Cartax Gunzit, guiado pelo eco longínquo de disparos e pelo aroma tentador de carne a arder. Não comera nada nesse período, nem dormira, nem sequer parara para recuperar forças. A fome que me devorava não era o simples desejo por alimento, água ou repouso. Era algo bem mais primordial, um anseio que só se aplacava com brutalidade e destruição, e o pavor refletido nos olhos de um inimigo. O meu corpo alterara-se nesses 3 dias de errância, os músculos por baixo da armadura incharam até as placas de cerâmica mal os conseguirem conter. As mãos tornaram-se maiores, os dedos alongando-se para algo mais apto a rasgar tecidos do que a manipular mecanismos precisos. Ao vislumbrar o meu reflexo numa poça de água parada, o rosto que me encarava era ainda o meu, mas modificado. Os olhos ardiam com um fogo interno alheio a qualquer sentimento humano. Os dentes afiaram-se em pontas que um orco invejaria. Os tambores nunca cessavam. Martelavam no meu crânio ao ritmo de um coração colossal, intensificando-se a cada hora que passava. Cada pulsação sincronizava-se com o fluxo de sangue pelas veias que se dilatavam. Por vezes, detetava outros ruídos entrelaçados na batida. Gritos, gargalhadas, o clangor de metal contra metal, o som úmido de uma lâmina a fender carne. Era uma melodia sublime, a sinfonia da guerra perpétua tocada em instrumentos de osso e tendão. Encontrei o patrulha imperial ao amanhecer do 4º dia, um esquadrão da Guarda de Ferro de Mordian, a avançar por uma povoação em ruínas que outrora abrigara trabalhadores agrícolas. Moviam-se com a disciplina rígida pela qual o seu regimento era célebre. Os uniformes imaculados apesar de semanas no terreno, as armas mantidas aos padrões de uma parada militar.
Eram 8, comandados por um jovem tenente cujo bigode estava encerado à perfeição, conforme o regulamento. Avistaram-me a aproximar-me pela rua coberta de detritos e imediatamente apontaram as suas espingardas laser. Soldados profissionais a reagir a uma ameaça potencial com a devida prudência. O tenente deu um passo em frente, a arma preparada, mas ainda não diretamente apontada ao meu peito. Alto! Ordenou ele com o sotaque nítido da nobreza mordiana. Identifique-se! Parei a 20 metros de distância, examinando-os com olhos que já não viam camaradas ao serviço do imperador. Em vez disso, via entraves, obstáculos ao propósito maior que aos poucos me consumia a mente. Os tambores no meu crânio aceleraram e senti a saliva acumular-se na boca ante o que se avizinhava. Sargento Bron Hesk, 47 do choque de Cadia, respondi, a minha voz ecoando harmônicas que fizeram vários mordianos recuarem instintivamente. E estão a invadir o meu território de caça. Os olhos do tenente semicerraram-se enquanto avaliava a minha figura. Mesmo a esta distância, percebia que algo estava errado. A minha armadura estava incrustada de sangue seco de uma dezena de origens diferentes, as armas manchadas de vermelho até a guarda. O cheiro de morte e podridão aderira a mim como uma pele adicional. Parece que passou pelo inferno, sargento, disse o tenente baixando ligeiramente a arma. Quando foi a última vez que se reportou ao comando, recebemos relatos de unidades isoladas desaparecidas neste setor. Sorri e a expressão pareceu deslocada no meu rosto. Demasiado ampla, dentes a mais. Sirvo agora um comando diferente, declarei, e empunhei a minha motosserra. A lâmina acendeu-se com um som como almas a gritar. Os dentes giravam tão velozes que se tornaram num borrão de aço e cerâmica. A arma evoluíra comigo, crescendo em tamanho e peso, o seu espírito mecânico corrompido pelas mesmas forças que remodelavam a minha carne. Runas de latão e osso surgiram ao longo do seu comprimento, símbolos que doíam contemplar diretamente e sussurravam promessas de matança sem fim. O tenente abriu a boca para dar uma ordem, mas eu já me lançava. A corrupção tornara-me mais veloz do que qualquer humano merecia. Atravessei os 20 metros entre nós no intervalo entre duas batidas cardíacas, a motosserra traçando um arco perfeito que decapitou o tenente de ombros para baixo. O sangue jorrou da carótida cortada, tingindo o céu matinal em tons de carmesim, e o corpo deu mais 2 passos antes de ruir. Os mordianos abriram fogo. Raios laser crepitaram no ar à minha volta, mas equivaliam a um chuvisco gentil pelo pouco impacto que tiveram. O poder que corria nas minhas veias tornava-me mais rápido, mais forte, mais resistente do que a carne mortal alguma vez deveria ser. Quando um projétil atingiu o alvo, mas mal arranhou a minha armadura corrompida, cujas placas metálicas se haviam tornado mais espessas e resistentes aos impactos. Desloquei-me entre eles como a própria encarnação da morte, a minha motosserra entoando o seu hino de devastação. O primeiro mordiano tentou cravar-me a baioneta, empurrando a arma contra o meu peito com a precisão de um desfile militar. Segurei o rifle pela boca e esmaguei-o na minha mão. Depois, desferi-lhe um revés com força suficiente para lhe afundar o crânio. O segundo gritou enquanto a minha lâmina o abria do ventre à garganta, derramando os seus órgãos no betão rachado. O terceiro fugiu. Persegui-o pelas ruínas da povoação, os meus pés mal roçando o solo, enquanto saltava de monte de escombros à parede desabada. O mordiano era jovem e atlético, talvez um campeão de corridas no seu mundo natal, mas a sua velocidade tanto valia como se estivesse imóvel. Alcancei-o à beira do que outrora fora a praça central da cidade e ergui-o do chão pelo pescoço. Por favor, ofegou ele, o rosto a ficar roxo enquanto eu apertava. Tenho família, filhos, por favor. As palavras não passavam de ruído vazio, sem diferença do balido de gado antes do abate. Já as ouvira antes, ouvi-las-ia de novo, ouvi-las-ia sempre. O medo era igual em todas as línguas, em todos os mundos, na voz de toda essa espécie que alguma vez respirara nesta galáxia. Era a única constante num universo de variáveis, a única verdade que transcendia raça, credo e lealdade. Esmaguei-lhe a traqueia e deixei o corpo cair. Os mordianos restantes já estavam mortos quando regressei à praça. Tinham tentado formar uma posição defensiva atrás de um carro de assalto virado, mas isso não lhes servira de nada. A motosserra cortara o abrigo com a mesma facilidade que a carne, reduzindo aço e osso à mesma ruína vermelha. Fiquei de pé entre os cadáveres e senti os tambores atingirem um novo clímax no meu crânio. Cada morte alimentara a fome que me devorava, mas também gerara um apetite ainda maior. Como um homem morrendo de sede que bebe água salgada.
Cada abate só me fazia ansiar por mais. A corrupção acelerava agora, remodelando não só o meu corpo, mas a própria alma, queimando tudo o que outrora me tornara humano e deixando apenas a essência mais pura de violência. Foi então que ouvi a artilharia. O som vinha do oeste, um trovão longínquo que evocava canhões pesados e fogo concentrado. Em algum lugar lá fora, a guerra prosseguia com homens comuns e armas vulgares, soldados que ainda acreditavam em dever, honra e na possibilidade de vitória, estariam reunidos em grande número, centenas ou até milhares de combatentes num só local. Um banquete de carnificina à espera de ser devorado. Comecei a caminhar na direção do som. A minha forma corrompida avançava com determinação pelo panorama devastado. Atrás de mim, os corpos do piquete mordiano arrefeciam devagar ao sol da manhã, o sangue a infiltrar-se na terra sedenta. Tinham cumprido o seu papel, nutrindo a entidade em que me transformava, mas eram apenas o aperitivo antes do prato principal. Os tambores no meu crânio haviam se tornado um rugido incessante, abafando todos os sons, exceto o ribombar distante da artilharia. Cada passo aproximava-me da origem do trovão, das legiões enmascaradas que forneceriam o festim que eu desejava. Já os cheirava. Milhares de corpos quentes a suar nas trincheiras. O sangue deles prestes a ser derramado em honra de poderes que compreendiam a verdadeira natureza da existência. Já não era o sargento Bron Hesk da 47ª Unidade de Choque Cadian. Esse homem morrera em algum lugar nas ruínas de Cartax II, a sua alma consumida por fomes demasiado vastas para a compreensão mortal. O que caminhava no seu lugar era algo completamente diferente. Uma criatura de latão, sangue e guerra eterna, moldada por forças que existiam desde o nascimento da galáxia. Estava a tornar-me no que sempre fora destinado a ser. Uma arma, um matador, um avatar da vontade do Deus do sangue, encarnado em carne, osso e aço corrompido. A artilharia tornava-se mais alta à medida que me aproximava das linhas principais de batalha, e com ela surgiam outros ruídos. O estalo dos disparos de laser, o grito de homens agonizantes, o rugido de motores e o assobio de obuses a cair. Era uma música sublime. A sinfonia da guerra executada na sua escala mais grandiosa. Algures à frente, exércitos chocavam em batalhas que decidiriam o destino de mundos. Os seus comandantes moviam peças num tabuleiro que não viam verdadeiramente. Mas eu via. A corrupção abrira-me os olhos a verdades que mentes inferiores não podiam apreender. Esta guerra, como todas as guerras, não era mais do que um ritual. Um sacrifício oferecido a poderes que se alimentavam de violência, morte e o tormento de almas mortais. Cada bala disparada, cada lâmina cravada, cada gota de sangue vertida era uma oferenda em altares erguidos dos ossos dos caídos, e eu seria o sumo sacerdote desse sacrifício. As posições avançadas imperiais surgiram à vista quando o sol atingiu o zênite. Trincheiras e bunkers marcados, alterava a paisagem por quilômetros em todas as direções, repleta de homens que julgavam estar a combater pelo imperador, mas que, na verdade, serviam um Deus bem mais antigo e insaciável. As peças de artilharia lançavam os seus projéteis através da terra de ninguém com uma precisão ritmada como um relógio. Cada explosão era uma oração elevada ao altar da guerra. Avistava o bunker de comando ao longe, as suas paredes blindadas cobertas de antenas Vox e matrizes Auspex. No interior estariam os oficiais e os estrategas que orquestravam os deslocamentos de milhares que decidiam quais unidades sobreviviam e quais pereciam, que fixavam o momento e o local de cada confronto. Pensavam que dominavam o conflito, mas eram tão prisioneiros dele como o mais humilde soldado na linha de fogo. Em breve, descobririam a realidade. Em breve, compreenderiam que só valia a pena servir um único Deus. Só uma força contava num universo afogado no seu próprio sangue. Os tambores na minha mente transformaram-se num rugido ensurdecedor, tão intenso que mal ouvia os meus próprios pensamentos por cima do seu estrondo. Mas já não precisava de pensamentos. O raciocínio era para humanos, e eu havia abandonado a humanidade nas ruínas de um santuário profanado e nos cadáveres de homens que outrora me chamavam sargento. Tudo o que precisava era a fome. Tudo o que precisava era o abate. Comecei a caminhar em direção às trincheiras, a minha forma corrompida projetando uma sombra que parecia contorcer-se e dançar com vida própria. Atrás de mim, o vento trazia o cheiro de latão e sangue queimado, presságios do massacre iminente.
À frente, milhares de soldados prosseguiam as suas tarefas, ignorantes de que a morte andava entre eles na figura de algo que já fora seu aliado. A metamorfose estava quase concluída. Em breve, não restaria nada do sargento Bron Hesk, a não ser memórias que se dissipariam como fumo ao vento. No seu lugar, erguer-se-ia um campeão do Deus do Sangue, uma entidade cujo único objetivo era derramar sangue em honra do trono de crânios. Mas antes, havia tarefas a cumprir. Alcancei o perímetro exterior enquanto o sol da tarde iniciava a descida para o horizonte. Os centuriões viram-me aproximar-me e ergueram as armas, mas algo no meu aspecto fê-los hesitar. Ainda envergava o uniforme da Guarda Imperial, ainda portava armas que reconheciam. A corrupção era evidente para quem observasse de perto, mas à distância poderia ainda passar por humano. "Alto!" gritou um dos guardas, um cabo com o rosto marcado de um veterano. "Diga o seu nome e a sua unidade." "Sargento Brown Hesk", respondi, a minha voz carregada de harmônicas que faziam o ar vibrar. 47ª Divisão de Choque Cadian. Trago informações para o Estado-Maior. O cabo vacilou, examinando-me com o olhar experiente de um soldado que vira guerras demais. Sentia que algo estava errado, mas 20 anos de disciplina militar tornavam difícil acreditar que um companheiro de armas pudesse representar perigo. "Parece que passou pelo inferno, sargento", disse por fim. "Quando foi a última vez que contactou a sua unidade?" Sorri e o gesto abriu o meu rosto mais do que a anatomia humana permitiria. "Esta manhã", disse. "Mas eles estão todos mortos agora." Os olhos do cabo arregalaram-se ao começar a perceber, o dedo dirigindo-se ao gatilho da sua arma de laser, mas era tarde. Tarde demais. A minha motosserra ceifou-lhes a cabeça antes que pudesse soltar um grito. O banho de sangue que se seguiu ficaria registrado nos anais de Cartax III como a hora carmesim, 60 minutos de carnificina que reduziram um regimento inteiro a pedaços de corpos dispersos e poças de sangue a arrefecer. Avancei pelas suas posições como uma força da natureza, a minha lâmina pervertida cortando homens e equipamentos com a mesma facilidade. Nada me resistia, nada me detinha. A fome devorara tudo o que outrora me tornara humano, deixando apenas a essência mais pura da brutalidade. Já não era um homem que matava, era a própria morte encarnada em forma e propósito. Uma arma viva moldada por entidades que existiam desde o alvorecer dos tempos. Quando terminou, quando os últimos gritos se calaram e as derradeiras gotas de sangue penetraram na terra sedenta, fiquei sozinho entre os escombros do que fora o 23º Regimento de Ferro de Mian. O seu estandarte régio jazia pisoteado na lama, o seu águia orgulhosa manchada com as entranhas daqueles que morrera a defendê-lo. Mas as suas mortes não foram inúteis. Cada vida que tomara era um tributo a forças além da compreensão mortal, um sacrifício que ressoaria no éter para sempre. O seu sangue alimentara a guerra eterna que graçava em reinos de latão e osso, onde campeões travavam combates infindáveis para o divertimento de deuses que sabiam que a violência era a única verdade que importava. Atirei a cabeça para trás e soltei um rugido de vitória para o céu ensanguentado, e o som que brotou da minha garganta já não era humano. Era a voz de algo bem mais antigo e bem mais horrendo, uma criatura que existia apenas para matar e para derramar sangue em honra. Ou do trono do crânio. A corrupção estava total. O sargento Bron Hesk perecera, devorado por apetites imensos demais para o corpo mortal suportar. No seu lugar, erguia-se algo sem nome, a não ser pelas preces murmuradas dos devotos do Deus do Sangue. Um campeão, um carniceiro, uma arma viva moldada nas chamas da guerra sem fim. Os tambores no meu crânio transformaram-se num trovão incessante, tão estrondoso que abafavam todos os ruídos. Mas eu ainda distinguia uma coisa por cima do seu rugido: risos profundos, intensos e cruelmente eternos. A voz de um Deus que reclamara mais uma alma para os seus exércitos infindáveis. Comecei a avançar para o horizonte, onde novas contendas me aguardavam e sangue fresco poderia ser derramado em honra de forças que captavam a essência real da galáxia. Atrás de mim, o campo de batalha arrefecia devagar sob estrelas estrangeiras. O seu tapete de cadáveres erguia-se como um testemunho à inutilidade das ambições humanas. A guerra prosseguiria sem a minha presença. Outros sargentos guiariam outras sessões para outras pelejas e a maioria deles morreria com a mesma falta de sentido que os soldados sob o meu comando.
Mas alguns, um punhado valioso, escutariam os tambores como eu os escutara, sentiriam a fome como eu a sentira, desvendariam a verdade oculta sob as ilusões do dever, da honra e da fé. Aprenderiam, tal como eu aprendera, que só valia a pena servir um Deus numa galáxia afogada no seu próprio sangue. Um poder que compreendia a verdadeira essência da existência, uma verdade perene que ultrapassava raça, credo e espécie. Sangue para o Deus do sangue. Crânios para o trono do crânio. Os tambores concordavam.